Uma vitória com V maiúsculo ao BPC, o benefício da prestação continuada. Eu já vou contar para você todos os detalhes dessa informação, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like especial. E aí, meus amigos, como é que tá, digamos assim, o seu estado de espírito para o Natal que se aproxima? É uma data alegre para você ou é uma data triste? Porque, gente, vamos ser sinceros, né? Para mim já não é uma data tão legal mais, né? Não, por que eu digo assim? Porque eu perdi o meu pai, né, gente? Chegar o Natal, né? Por exemplo, você já não tem mais os seus avós, agora eu já não tenho mais o meu pai. Eu tenho certeza que muitas famílias aí pelo Brasil afora também passam por isso, né? Muita família perdeu ente querido para Covid, né? Teve pai que perdeu filho, teve filho que perdeu pai, perdeu mãe. Ou seja, para muitas pessoas o Natal já não é uma data assim tão festiva, tão alegre. É alegre, mas por outro lado, né, a gente fica recordando aqueles entes queridos, aquelas pessoas que marcaram a nossa vida, que já não estão mais entre nós, né? Mas vamos ao tema do vídeo. Olha, gente, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região garantiu a concessão do BPC para um homem com deficiência intelectual e sem renda própria, né? Deficiência intelectual, gente, por exemplo, são aquelas pessoas que às vezes não conseguem aprender e ler, né? Por mais que vá na escola, por mais que se esforce, por mais que tente, não consegue. Na via administrativa, ou seja, quando ele foi lá no INSS, o INSS negou a concessão do benefício. Para o Instituto, ele não preenchia os requisitos necessários referente ao critério da renda familiar, que é de 1/4 de salário mínimo. Ou seja, o INSS falou, não, benefício negado porque a sua renda ultrapassa a R$ 303. O requerente, né, o deficiente, digamos assim, explicou que, além de ser uma pessoa com deficiência, ele necessita de auxílios diários para a realização de atividades do cotidiano. Ele reside com os pais e não possui renda própria para se manter financeiramente. E mesmo assim, não foi o suficiente para tocar o coração, né, do INSS. Após analisar o caso, a Vara Judicial da Comarca de Flores da Cunha determinou a concessão do BPC com os pagamentos desde a data do requerimento em 2016. Para a Vara, o requerente, ou seja, para a Justiça em primeira instância, a família se encontra em situação de vulnerabilidade, visto que a renda total não garante sustento mínimo da família. No entanto, o INSS não aceitou a decisão de primeira instância e recorreu, e aí sim, após, né, o INSS recorreu, foi para o TRF4, Tribunal Regional da 4ª Região. O TRF4, por sua vez, entendeu que o requerente tem direito sim a receber o BPC devido ao quadro de deficiência intelectual, além da incapacidade financeira, visto que a família sobrevive apenas com um salário mínimo pago ao pai do autor a título de benefício assistencial. Além disso, o tribunal relembrou o entendimento de cortes superiores. Ou seja, gente, né, o que acontece hoje? Milhares de pessoas estão na mesma situação desse senhor, né? Procura o INSS, mesmo às vezes tendo a família tendo que viver apenas com um salário mínimo, né? Como é a situação desse deficiente, né? Que tem deficiência intelectual, ou seja, vivia com o pai e a mãe, depende, aliás, que os pais e a mãe o ajude no dia a dia, né? Não informou aqui qual que é ajudar, se é para trocar de roupa, se é para dar banho, né? Mas depende dos cuidados dos pais. E nessa família, gente, havia apenas um outro benefício, um outro BPC, que era do pai dele. E mesmo assim, o INSS achou que essa família poderia sobreviver. Que aquele benefício assistencial recebido pelo pai dava para sustentar ele, né, o filho e a mãe. Aí, na primeira instância, a justiça entendeu que o autor, né, o deficiente, tinha direito. Só que o INSS, mais uma vez, não aceitou e recorreu. Só que lá no TRF4, aí mudou tudo, né, gente? O INSS, o TRF4, confirmou decisão em primeira instância e dessa forma negou o recurso do INSS e garantiu a concessão do BPC. E o pior de tudo, gente, o INSS vai ter que pagar todos os atrasados
desde a data que esse deficiente intelectual fez o pedido da sua aposentadoria, do seu BPC lá no INSS. Justiça feita, mais uma vitória das pessoas com deficiência.